Apóstolo. A palavra apóstolo quer dizer enviado, enviado com uma missão de implantar igrejas, fortalecer a fé, a doutrina, levantar ministérios. Dos 12 apóstolos que Jesus tinha, desistiu do apostolado e atentou contra a própria vida devido ao sentimento de culpa por ter traído. Os outros 11, todos eles, inclusive os apóstolos que foram nomeados depois de Jesus, tipo o apóstolo Paulo, Barnabé, Júnias, Priscila, Áquila, todos eles padeceram problemas, a ponto do apóstolo Paulo ter colocado em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 9 a 13, que os apóstolos são os últimos dos homens, são perseguidos, sofrem perseguição, sofrem calúnias, estão o tempo todo condenados, sujeitos à morte, são desreconhecidos, né? Trabalham, se esforçam, né? Mas são vistos como tolos, sábios são os outros. Essa é a experiência apostólica que o apóstolo Paulo traz, não falando só em nome dele próprio, mas de todos que exercem o apostolado. Hoje em dia a palavra apóstolo está sendo ligado a um status. Eu sou mais que pastor, eu sou um apóstolo. Eu sou mais do que bispo, eu sou apóstolo. Se chamar de apóstolo, mas quem enviou? O apóstolo tem que ser enviado para alguém. As pessoas que se autodenominam apóstolos é um apostolado curioso esse. E um apostolado curioso também que, em vez de se doar, extorque, usa o título de apóstolo para extorquir valores, em vez de edificar a igreja, na verdade suga os recursos da igreja, enquanto missionários de verdade que estão realmente fazendo a função apostólica, estão passando necessidades, passando desreconhecimento, perseguição. Que a gente possa orar pelos verdadeiros apóstolos, os pastores e missionários que estão realmente na obra, procurando edificar vidas. Que a gente possa identificar falsos apóstolos que, usando um título, não ensinam a palavra, não edificam a fé, não edificam o ministério, porque a função do apóstolo não é ele ser o principal, mas a função do apóstolo é levantar a igreja, para que a igreja tenha liderança, para que a igreja seja capaz de viver sozinha, para que todos prosperem, não só o apóstolo prospere com ofertas. Todos os apóstolos da Bíblia morreram pobres em situação de perseguição, todos sem exceção. E todos eles consumiram a si mesmo na obra. Os grandes evangelistas, os apóstolos da história da igreja, não falando só dos 11 apóstolos e a equipe apostólica da igreja primitiva, mas todos os grandes evangelistas, eles sofreram perseguição, eles não morreram ricos, porque eles não tinham nas riquezas desse mundo e nem no poder desse mundo o seu coração, mas tinham um coração em alcançar almas para Cristo, edificar a igreja, confirmar a fé dos crentes. Esses sim são pessoas que merecem ser lembradas, citadas, mesmo que não usarem o título de apóstolo, mas que fizeram essa função apostólica. Quanto aos falsos apóstolos, a palavra do Senhor diz que se multiplicariam nos finais dos tempos. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã, porque a gente vai para onde o mestre que nos guia. Se o teu mestre for um falso apóstolo, o teu final não é bom. Procure com discernimento identificar aqueles que realmente têm compromisso com a obra de Deus e não com sua própria vaidade ou com seu próprio senso, ganância por poder ou ganância por riqueza. Aqueles que têm compromisso com o reino de Deus, que edificam vidas, que edificam igrejas, que fazem a missão apostólica. Quanto aos demais, quanto aos falsos apóstolos, afastem-se deles. Deus abençoe.